Graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de lhe convidar a nós analisarmos um pouco o contexto que vivenciou Esther, juntamente com seu primo, e toda aquela situação que foi criada contra o povo de Deus. Se você parar para analisar aquela situação que Esther viveu, juntamente com seu primo Mordecai, situação aquela criada por Amã, um ódio que havia nascido no coração daquele homem e que desejava extinguir, aniquilar com o povo judeu. Se você e eu pararmos para analisar tudo o que estamos vivendo no contexto atual, no dia contemporâneo, tempo contemporâneo, no dia que se chama hoje, agora, você está vendo alguma diferença? Você já parou para analisar como o povo de Deus, passando os tempos, eles continuam sendo perseguidos e como existe sempre uma força, existe algo, alguém querendo destruir, querendo aniquilar, paralisar o povo de Deus, a igreja do Senhor. Sabe, o que me alegra é que o Senhor vai dizer que as portas do inferno, elas não irão prevalecer contra a igreja de Cristo, porque a igreja está edificada sobre a rocha que é o próprio Cristo. E essa rocha chamada Cristo, ela é inabalável. Mas se nós pensarmos na nossa posição, como estamos agindo? Será que nós estamos agindo como Esther ou como seu primo Mardoqueu ou Mordecai, como alguns queiram chamar? Porque Mordecai, ele incentivou a Esther a usar aquilo que o Senhor havia entregue nas suas mãos. Porque nós sabemos que foi o próprio Deus que fez Esther chegar onde ela chegou. Mas ela não chegou a ser rainha apenas para que a sua beleza fosse exaltada ou reconhecida. Não. Nós vamos entender que o mover da história, o desfecho de Esther chegar onde chegou e até ter o seu nome mudado, foi para que o nome do Senhor viesse a ser exaltado. E aquela posição de Esther era tão somente para glorificar o nome do Senhor, porque havia dentro de todo aquele contexto um propósito. Deus estava ali para preservar o seu povo. Será que nós estamos na posição de Mordecai, incentivando aos filhos de Deus a exercerem o seu chamado? Porque foi isso que o primo de Esther fez. Ele incentivou Esther a cumprir o seu chamado, porque em um determinado momento ela relata que ela não poderia chegar até o rei, porque caso ela chegasse sem ter sido chamada, ela estaria colocando sua vida em jogo, ela poderia morrer. Mas ali seu primo diz para ela que ainda se ela não viesse a se levantar para vir a defender o povo ou agir de alguma forma, Deus traria livramento. Porque Deus é Deus que cumpre suas promessas. Deus é Deus que guarda, que livra, que protege, que transforma, que restaura. Deus não volta atrás dos seus desígnios. Se Esther não estivesse disposta a cumprir o chamado em de alguma forma contribuir para a preservação dos filhos de Deus, o Senhor levantaria de outra parte alguém. Nós temos duas opções nos tempos, nos dias atuais, no dia que se chama hoje, agora, de sermos como Esther, de nos levantarmos, orarmos, jejuarmos e agirmos. Ou de sermos como Mordecai, de ir até alguém que está dormindo e despertá-lo e dizer: você tem um chamado, levante-se e cumpra. Nós não podemos ficar parados. A igreja do Senhor está sendo perseguida, o povo de Deus está sendo perseguido. Aquilo tudo que está por trás do contexto político que nós estamos vendo, nós sabemos que são forças do mal. Existe um inimigo, um adversário, e ele não atua, não é ontem, não é de hoje, ele atua desde os tempos de Cristo. E este mesmo inimigo está pelejando
E nós, o que estamos fazendo como igreja? Nós sabemos que existe um Deus que é mais poderoso do que o inimigo. Nós sabemos que existe um Deus que é soberano. Nós já conhecemos o final da história. Nós lemos o livro de Apocalipse. Nós sabemos que o Senhor já venceu. Mas como igreja, até que se conclua tudo, a minha e a sua participação, qual tem sido em todo esse contexto, em toda essa história? Estamos dormindo? Ou estamos incentivando a igreja como Mordecai a se levantar? Ou estamos como Esther, agindo, jejuando e orando? Amã está aí, tentando destruir a igreja. E você e eu, o que temos feito? Hoje eu quero convocar você a se levantar em Cristo, a orar, a jejuar, a incentivar outros a se levantarem em oração, em jejum. Aqui a nação, para que a nação acorde, porque não é meramente um cenário político, não é apenas uma luta política, não é direita e esquerda, é uma ação do mal. E essa ação do mal atua, e atua com força, e desde tempos anteriores o Senhor venceu, Ele vencerá. Mas eu e você, repito, estamos incluídos nesse contexto de hoje, fazendo o quê? Que o bom Deus nos ajude e nos desperte para o louvor da glória dele. Amém?